De logística e meu computador estragado, eu tô voltando com ele hoje. Mas só que essa é a última aula, entendeu? Só que não deu para mim fazer os exercícios porque tava tudo no computador. Entendi. Não, mas aí se a semana aí tiver um tempinho, vocês comecem a fazer, beleza? E o senhor vai corrigir, vai fazer alguma coisa desse tipo hoje? Não, hoje não. Eu vou dar mais um tempo para vocês poderem fazer, porque eu acho que é pouca gente que fez, né? E hoje eu vou terminar essa parte de estatística aí. É bom que também que eu termino tudo, e aí vocês ficam com a matéria toda aí para poder fazer. Beleza, aí a aula que vem o senhor vai corrigir então, provavelmente. Corrijo. Não, Beleza? então ótimo. Ótimo. Muito obrigado. Então, tranquilo. Então, olha só. Nessa aula de hoje, no primeiro momento aí, aula passada, a gente tinha falado sobre as medidas de tendência central. Lembram disso? Nós tínhamos visto o conceito de média aritmética, né? Então, vou dar uma passada aqui só para a gente ir se situando, né? Média aritmética, que a fórmula para poder calcular a média é somar todos os elementos que eu tenho, né, da minha amostra e dividir pelo número total de elementos, tá? Então, igual eu coloquei esse exemplo aqui do número de gols. Por exemplo, eu tenho aqui 10 partidas e o número de gols marcados pelo time, né, é só somar o número de gols marcados pelo time nessas 10 partidas e dividir por 10, que é o total de elementos que a gente tem na nossa amostra, tá? Sempre assim. Aqui a gente tinha feito esse exercício aqui também, né, que a galera tinha perguntado. Aqui eu tinha um outro também, né, bem tranquilo também, que era em relação aos transplantes de fígado realizados no Brasil de 2007 até 2014. Então era para somar todos esses valorzinhos aqui, né, para calcular a média, somava todos e dividia pelo número de anos que eu tinha aqui. E no total eram 8 anos, então dava 1.438 transplantes por ano, a média, né? Tinha esse outro exercício aqui, que ele foi mais ou menos uma pegadinha aí, até deixei para vocês pensarem um pouco, né? Então tem que tomar cuidado com esses exercícios que envolvem essas tabelas dessa maneira aqui, porque aqui estava perguntando a média do número de acertos, né? Então você tinha que multiplicar aqui o número de candidatos que fizeram aquela quantidade de acerto, multiplicar e somar cada um deles, depois dividir pelo total de candidatos, que eram 400 nesse caso aí. Então, você tinha uma média de 23,1 acertos por candidato nessa situação aqui, desses candidatos que foram aprovados, né? Aí depois a gente viu também média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada ela vai envolver um peso para determinada variável, né? Geralmente a gente usa muito isso quando está trabalhando com notas, né? Em notas de concurso e tal. Então, você tem que multiplicar o seu valor da sua variável pelo peso que aquela variável recebe. Então, igual nesse exercício aqui, né, no processo de seleção de uma certa instituição de ensino superior, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, obtida pelo candidato, tem peso 4, e a obtida no vestibular tem peso 6. Então, quer dizer que a nota que o cara tira no Enem, você multiplica ela por 4, e a nota que o cara tira no vestibular da instituição de ensino, ele tem que multiplicar ela por 6. Então, para calcular a média ponderada, você multiplica essas notas pelo peso e divide pela soma dos pesos. Então, você tinha um peso que era 4, outro peso que era 6. Então, você tinha que somar os pesos. Então, a média ponderada é um pouquinho diferente da média aritmética, porque você tem que multiplicar a variável, né, pelo peso dela e depois dividir pela soma dos pesos. Também não é difícil, é só prestar atenção e ler com calma que consegue resolver com mais facilidade. Tá? Então, aqui tinha um outro exemplo, né, da marca de televisor A, B e C. Então, nós fizemos aí que parece que a qualidade de imagem, qualidade de som e preço tinha pesos, e essas televisões A, B e C receberam notas diferentes. Então, tinha que calcular a nota de cada um. E a gente viu aí que a televisão A, né, tinha a maior nota aí, nesse caso aí, da média, né, a média ponderada, porque foi dado o peso que está aqui, ó, para cada nota dessa daí. Se fosse uma média aritmética normal, os valores dariam diferentes desse daqui, né? Então, toma
cuidado com relação a isso daí. Se tiver peso, né, as variáveis tiverem peso, você tem que usar a média ponderada. A não ser que o exercício peça, o exercício geralmente vai falar para você qual o tipo de média que você tem que utilizar, tá? A moda, nós vimos também o conceito de moda, que é bem simples, né? Moda é o elemento, né, que mais repete numa distribuição de dados, né? Então, aqui nesse caso, aqui nesse exemplo que a gente colocou aqui, o número de gols marcados por um time, né, nos 40 jogos do Campeonato Brasileiro, né, nós tivemos aí um gol que apareceu 11 vezes. Então, a média não é o 11, a média é a variável, aqui, ó, é o 1, né? 3 gols apareceu 9 vezes, mas 11, o 1 apareceu 11, é maior do que 9, então a nossa moda é 1. Moda é o conceito mais simples, é o valor, né, a quantidade de variável que mais se repete. Aqui eu coloquei outros exemplos, a gente viu que esse caso da letra A aqui é um caso que não tem moda, porque não existe valor que repete, então quando não tem moda, a gente fala que a distribuição de frequência ela é amodal, né? Lembra disso? Amodal, a palavra para uma determinada situação que não tem moda, né? Ou seja, não tem nenhum valor que se destaca, ou seja, que repete mais vezes, né? Todos eles aparecem apenas uma vez. O mesmo aconteceria se eu tivesse esses valores aqui todos repetindo 2 vezes, né? Também não tem moda, né? Então, não teria moda. Idade dos funcionários de uma certa empresa, aí nesse caso aqui a gente teria moda, a idade 21, né? E a idade 31. Aí a gente falava que esse sistema aqui de distribuição de frequência aqui, ele é bimodal, né? Bimodal, tá certo? Então, isso aí são conceitos da aula passada que a gente está só relembrando aqui para iniciar a aula de hoje. Tá? Então, aqui a gente tem um sistema modal e aqui a gente tem um sistema bimodal, porque tanto o 21 como o 31 aparecem 2 vezes aí, repetem 3 vezes, né, nesse conjunto de dados. Tranquilo a moda, não tem que fazer conta, não tem que fazer nada. A mediana, né, é que aí nós temos que tomar cuidado, porque a mediana ela vai ter 2 casos, né? O que acontece com a mediana? A mediana, ela tem o primeiro caso, quando a quantidade de valores é ímpar, né? Ou seja, a sua distribuição de frequência aparece com a quantidade ímpar de valor. Aí o que você tem que fazer, né? São 2 passos. O primeiro passo é colocar os valores em rol. O que é colocar os valores em rol? É colocá-los em ordem crescente ou decrescente, tá? Tanto faz, você pode escolher o que você quiser, do menor para o maior ou do maior para o menor, tá? Então, colocando aí os valores em ordem crescente, igual aqui já estava na ordem crescente, quando você tem uma quantidade ímpar de valores, você vai pegar o valor que está no meio, porque a mediana ela divide essa distribuição ao meio certinho. Então, repara que nesse pedaço aqui, a gente tem 5 valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e desse lado de cá também eu tenho mais 5 valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 18 está dividido no meio certinho. Mas como que eu sei, né, que o 18 divide aqui no meio? Então, é só pegar a quantidade de valores que eu tenho, que nesse caso aqui é 11, somo 11 mais 1, né, isso é para a quantidade ímpar, somo 11 mais 1 e divido por 2. Isso aqui vai me dar a posição do elemento que será a mediana. Então, 1 mais 11 vai dar 12, dividido por 2, 6. Quer dizer que a mediana não é 6. A mediana está na posição 6. Né? A mediana está na 16ª posição quando você colocar esses elementos em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 18 nesse caso aqui. Isso para quando você tem uma quantidade ímpar. Pode acontecer de você ter uma quantidade par. Quando você tem uma quantidade par, não existe um único valor que divide a sua distribuição de frequência em 2 partes iguais. Aí terão que ser 2 valores, mas o processo é bem parecido. Coloca os valores dispostos em rol, ou seja, coloca eles em ordem crescente ou decrescente, né? E aí, você vai ter que pegar 2 valores agora, nesse caso, quando a quantidade de valores da minha distribuição é par. Aí você vai ter que descobrir quem é esse cara aqui, né? Qual é a posição dele e qual que é a posição desse aqui também. É bem simples, é só você pegar a quantidade de valores que você tem, ou seja, nesse caso foi 14, então você vai pegar 14, número de elementos, e vai dividir por 2. 14 dividido por 2
vai dar 7. Não quer dizer que sua mediana é 7, quer dizer que sua mediana está na 7ª posição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse aqui é um dos seus elementos da mediana. E vai pegar um posterior logo a ele, o 8º. Então, é só fazer 14, vai fazer 14 dividido por 2 mais 1, ou seja, é só pegar a 7ª posição, que você já achou, e vai somar mais uma posição aqui, que vai dar a 8ª. Então, quando a quantidade é par de elementos, você vai ter 2 elementos para você poder calcular a mediana. Então, você vai, nesse caso, foi o 7º e o 8º elementos. Aí você vai fazer a média aritmética dos dois. O que é a média aritmética dos dois? Pegar esse elemento 173,1 mais 181,5 e dividir por 2. Então, somando esses dois, é o 354,6 sobre 2, que é igual a 177,3 megabytes, nesse caso aí, do tamanho dos arquivos, né, que a gente estava tentando calcular a mediana. Então, é o elemento que separa, podemos dizer assim, essa quantidade de dados em duas partes iguais. Então, as medidas de tendência central, né, que tinha outro exemplo que a gente tinha feito, as medidas de tendência central, elas são essas três. Média, a média, ela pode ser aritmética ou ponderada, né? A gente tem a moda, que é o número que mais repete na distribuição de frequência, e nós temos também a mediana, que é o elemento que divide a minha distribuição de frequência ao meio. Pode ser uma quantidade par de elementos ou uma quantidade ímpar de elementos. Então, os dois têm as suas especificidades aí na hora de for resolver, tá? Então, isso daí nós vimos na aula passada, fizemos exemplos e tal, discutimos, vocês tiveram algumas dúvidas, a gente resolveu aqui junto. Hoje, para fechar essa parte de estatística, a primeira parte de estatística, a gente vai trabalhar com as medidas de dispersão. Então, são medidas de tendência central, né? Que vão, geralmente, elas são um único valor, que vão falar sobre a distribuição desses elementos ali que eu estou trabalhando com eles, tá? E agora a gente vai trabalhar com as medidas de dispersão, que também serão 3. As medidas de dispersão são 3. Só adiantando, vai ser o desvio médio, a variância e o desvio padrão. São muito importantes a gente entender esses conceitos, principalmente de desvio padrão, tá? Por que a gente tem que entender esse conceito de desvio padrão? Porque as próximas unidades a gente vai precisar do conceito de desvio padrão, tá? Para poder analisar alguns gráficos, algumas curvas, né, que vão modelar alguns sistemas aí de coleta de dados estatísticos que a gente tem, tá? Lá na sala, lá, todo mundo está conseguindo entrar, não está tendo que aceitar ninguém, não, né? Se estiver aí também, vocês aceitam para mim ou me fala aqui que eu volto e aceito. Mas está tranquilo, está dando para me ouvir aí, essa revisãozinha, isso aí foi uma coisa básica do que a gente viu na aula passada. Então, por isso que eu estou falando com vocês, tentem fazer os exercícios para não esquecer os conceitos, porque senão eles acabam esquecendo, a gente não mexe com eles, aí na hora que vai fazer os exercícios não lembra de mais nada. Beleza? Beleza. Tá? E é bem fácil isso daí, até gostoso de trabalhar, tá? Bem, voltando aqui então ao nosso papo de medidas de dispersão. Então, vimos anteriormente que as medidas de tendência central, né, buscam representar um conjunto de dados por meio de um único valor. É isso que acontece, né? A média, ela só é um único valor, a mediana é um único valor também, e a moda também é um único valor. Contudo, em diversas situações, são necessárias, para representar o conjunto de dados, algumas medidas que indiquem a distribuição desses valores em função da média. Então, o que acontece? A gente vai... Agora, o que as medidas de dispersão elas vão fazer? Elas vão nos mostrar o que está acontecendo com o meu conjunto de dados em relação à média aritmética. Nada de média ponderada aqui, não. Em relação à média aritmética. Então, porque pode acontecer de eu ter um determinado conjunto de dados e eu tenha valores muito altos e poucos valores baixos, podemos dizer assim. Por exemplo, idade. Talvez eu tenha uma sala de aula com 30 alunos, mas é uma sala de aula que ela não é homogênea com relação à idade. Você tem alunos lá repetentes, seja uma sala de ensino médio.
de EJA, por exemplo, educação de jovens e adultos, uma sala com alunos com 40, 50 anos, alunos com 20 anos. Então, na hora que você fizer a média, vai dar um valor X, né? Média a gente chama de X barra, por enquanto, daqui a pouco a gente vai mudar a nomenclatura disso daqui, dessa variável da média. Talvez a média, ela dê 31 anos, talvez. Na hora que você for calcular a média lá, ela dê 31 anos. Mas o que acontece? Não quer dizer que todos aqueles alunos ali tenham idades perto da média, né? Pode ter um aluno lá com 60 anos, então ele está bem longe da média, então a variação da média para ele seria 29, mas eu poderia ter alunos lá com 32 anos, então a variação em relação à média seria 1, tá vendo? Então, de 29 e 1. Então, o que as medidas de dispersão fazem? Na verdade, elas vão estudar o quanto esses valores, essas idades, podemos dizer nesse exemplo aqui, elas estão variando em relação à média, né? Porque aí você pode ter uma distribuição de frequência bem homogênea, né? Com todo mundo ali perto da média 31 anos, então você pode ter alunos ali com 29, 28, 30, 31, 32, 33, aí você vai ter uma concentração de valores perto da média, mas você pode ter também uma distribuição de frequências com valores bem longe da média, né? Igual esse exemplo que eu coloquei aqui. E as medidas de tendência central, elas vão permitir que a gente verifique, que a gente entenda, né, matematicamente o que está acontecendo com os dados que eu tenho da minha amostra em relação à média. Essa é a ideia. E para isso a gente tem que aprender a trabalhar, né, com essas 3 medidas que eu acabei de falar aí. Um é o desvio médio, que a gente vai ver, o outro é a variância e o desvio padrão. Então, essas medidas buscam dimensionar quanto os dados estão distantes da média, é o que eu acabei de falar aí agora, né? Com o auxílio delas, podemos decidir, por exemplo, se a média pode ser utilizada como representante de um conjunto. Então, isso que é importante. Porque, por exemplo, se eu tenho uma sala de aula onde a idade dos alunos estão variando muito, então quer dizer que a média não vai me dizer nada em relação àqueles alunos ali, né? Por exemplo, se eu tenho uma sala de aula de ensino médio, por exemplo, terceiro ano do ensino médio, regular, todo mundo ali está com 16, 17 anos. Então, se eu fizer uma média da idade dos alunos ali, ela tem que dar entre 16 e 17. Aí, beleza, a minha média ela pode inferir sobre aquele conjunto de dados. Mas se eu tenho uma sala de aula onde a idade varia muito, né, vai lá de 20 até 60, aí talvez a minha média de idade não é tão satisfatória para poder representar aquele conjunto de idades para aquela determinada turma, tá? Então a gente tem que ficar esperto com relação a isso. Então aqui eu coloquei um exemplo, né, já até resolvi ele aqui já, para a gente poder entender essa ideia de média. Olha só. Para representar o salário de 5 funcionários de um certo setor de uma empresa, por exemplo, podemos utilizar o seu valor médio. Observe 2 exemplos. Exemplo 1. Professor, não está aparecendo. Oi? Diga. Não está aparecendo aí ainda não. Está na slide. Apareceu ainda não? Para mim está aparecendo aqui. Aqui está aparecendo também. Então, beleza. Não, ainda não. Aqui também. Vai aparecer. Então, olha aqui, ó. Suponha que eu queira calcular a média salarial desses 5 salários aqui, ó. O salário 2.660, 2.700, 3.040, 3.200, 3.400. 5 salários. Como que eu faço para calcular a média? Somo todos os salários e divido pelo total de elementos que eu tenho, que é 5. Na hora que eu somar isso tudo aqui e dividir por 5, vai dar 3.000. Então, quer dizer que a minha média do meu primeiro exemplo foi 3.000, tá certo? Agora, repara o exemplo 2. Os salários são 1.680, 1.680, 1.900, 3.800, 5.940. Como é que eu faço para calcular a média? Vou somar todo mundo de novo. Não vou, ó, somo todo mundo e divido pelo total de salários que eu tenho, que é 5. Quando eu fizer essa conta aqui, depois vocês podem até fazer aí na calculadora, você vai ver que vai dar 3.000 de novo. Então, a média salarial, novamente, foi 3.000. Mas olha que interessante. No exemplo 1,
Os salários, eles estão muito mais próximos da minha média, não é? Olha só, esse salário aqui, ó, por exemplo, 3.040, em relação à média, só está R$ 40 acima. Esse aqui, ó, 2.700, só está R$ 300 abaixo. Então, quer dizer que esse conjunto aqui do exemplo 1 de salários, ele pode representar a média desse conjunto aqui, ela é bem representativa, porque ela está bem próximo dos salários. Agora, essa outra minha aqui, ó, do exemplo 2, foge um pouco da realidade dos 5 salários que foram expostos aqui, ó. Porque, olha só, esse salário aqui, ó, 5.940, em relação à média, ele está a mais aqui, 2.940, quase o dobro, tá vendo? Mas aí a média salarial seria 3.000, sendo que tem um cara aqui que está ganhando 6.000, e aqui está 800 a mais, aqui você tem 1.200 e alguma coisa a menos. Ô, professor, mas esse aí também tem um bem baixo, que é 1.680. Isso mesmo. Por isso que isso, boa observação. Por isso que essa média aqui, 3.000, ela não pode me dizer muito sobre essa relação desses 5 salários aqui, ó. Porque você tem um muito alto e você tem dois aqui muito baixos, tá vendo? Então quer dizer que aqui quase ninguém aqui ganha 3.000 em média, né? Ou ganha muito menos ou ganha muito mais. Agora, nesse exemplo 1 aqui, todo mundo aqui ganha perto de 3.000, né? Olha, quando a gente faz a média do salário do brasileiro, por exemplo, né, do trabalhador brasileiro, é bem real isso também. Quando falar que o salário do trabalhador brasileiro ganha em média, sei lá, um salário mínimo e meio, é bem disperso. Tem gente que ganha 10 salários mínimos, tem gente que ganha R$300, R$400, muito diferente. Então, a média, para quando você tem conjunto de dados assim, ela não expressa muita coisa, não. Então, a gente tem que pensar em ferramentas que permite calcular a média, mas permite mostrar que talvez que essa média ela está de acordo com os dados que eu dei, foram dados ou não, né? Igual aqui. A média do exemplo 1, ela expressa o conjunto de valores de salários do exemplo 1. A média do exemplo 2 não me expressa, né, os salários, né, que foram dados aqui no total. Então, a média, às vezes, ela pode enganar a gente. A sala de aula de vocês mesmo, se a gente for calcular a idade média aí, talvez ela não seja tão assim fiel, porque tem pessoas talvez com a idade mais elevada, outra com a galera que já terminou o ensino médio, já entrou no curso superior, né? Então, talvez a média não seria tão interessante. Então, nós teríamos que fazer a média da idade, por exemplo. Talvez nós teríamos que fazer outras coisas para poder fazer com que essa média fosse válida, né? Fosse uma coisa que nos pudéssemos inferir informações sobre a idade da turma, tá? Tranquilo isso daqui, né? Bem de boa, mais interpretação mesmo, só para a gente poder introduzir esse conceito aí do que é as medidas de dispersão. A primeira medida de dispersão que nós temos, ela é conhecida como desvio médio. A gente chama de DM, desvio médio, é simbolizado por DM. É uma medida de dispersão calculada por meio da média, né? Da média aritmética dos valores absolutos dos desvios. O que quer dizer isso daí, né? Talvez está num português meio difícil, mas é bem simples calcular isso daqui. Deixa eu ver se eu já coloquei um exemplo aqui. Aqui na frente eu pus um exemplo. Olha. Então, olha só, o desvio médio é você pegar cada elemento da sua amostra e subtrair da média. E depois pegar esse resultado, somar todos e dividir pela quantidade de elementos que você tem. Na verdade, você faz uma subtração e depois você soma todos esses resultados da subtração e divide pelo total de elementos. Então, depois você acaba fazendo uma média, né, dos desvios médios. O que é um desvio? É a diferença, é a subtração. Por exemplo, suponha que eu tenho uma quantidade de valores cuja média é 10. E aí, um dos meus valores lá é 21. O que é o desvio? O desvio é 21 menos 10 que você vai fazer. 21 menos 10 é 11. Suponha que você tem um outro valor lá, cujo o valor é 22. Aí você vai fazer 22 menos 10. 22 menos 10 será 12.
Então, você vai ter que fazer essa subtração aqui, ó, subtrair todos os elementos da minha amostra pela média, pegar a resposta de todos, somar e dividir pelo total de elementos que você tem. Aí você vai ter um desvio médio. Desvio médio, a palavra médio aí se remete à média aritmética. Eu vou fazer exemplos aqui que vai ser mais concreto para vocês poderem entender. Então, ó, para os conjuntos de dados apresentados... Oi, vem me perguntar alguma coisa? Então, sim. Então, basicamente, seria fazer a média da diferença? Isso, é isso aí. Muito bem. Ótimo. O desvio médio é a média aritmética da diferença. Ótimo. Muito bom. Tá? É pouquinho trabalhoso se você tiver muitos dados, né? Aí você tem que fazer uma tabelinha para você fazer todos, mas nós não vamos trabalhar com quantidade de dados muito grandes, não. Pode ficar tranquilo, tá? Então, aqui, ó, para os conjuntos de dados apresentados anteriormente, temos os desvios. Aqui, na verdade, eu peguei uma tabela aqui. Então, aqui, ó, x barra, y barra, z barra é igual a 90. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu tenho uma média x barra que vale 90, uma média y barra que vale 90 e uma média z barra também vale 90. Então, aqui eu tenho os meus dados, ó, tá? Ó, suponha que eu tenho 5 dados, tá? Onde os dados para o conjunto x é 90, 90, 90, 90. Então, quer dizer que aqui, ó, nem tem, se a gente for pensar em moda, nem tem moda, né? Porque a moda é o número que mais repete, e o 90 só repete o 90. Então, na verdade, tem moda. A moda é 90, desculpa. Né? A moda que seria 90. Só para a gente recapitular os conceitos da aula passada. Então, o conjunto X é formado por 90. O desvio médio do conjunto X vai ser 90, que são os valores do conjunto X, menos a média, que é 90 também. Então, quer dizer que todos os desvios médios, ó, vão dar quantos? Vão dar 0, ó. Vai ser 90 menos 90, 90 menos 90, 90 menos 90, tá vendo? Vai dar 0. Então, na hora que eu somar aqui todo mundo aqui, ó, e dividir por 5, também vai dar 0, tá? Esse símbolo aqui, ó, que é esse M deitado, gente, na matemática ele significa somatório. Se aparecer aí em algum livro, alguma nomenclatura aí, alguma coisa que vocês forem estudar, isso aqui é um somatório. O que é um somatório? Ele soma todos os elementos que você tem ali naquela determinada situação. Tá? Então, é um somatório. Aqui, ó, no conjunto Y, eu tenho os elementos do conjunto Y, o elemento 86, 88, 90, 92 e 94, tá? Eu tenho esses elementos aqui. Se eu vou calcular o desvio médio dele, eu sei que a média do conjunto Y também é 90. Então, vai ficar, ó. Aí, aqui tem que tomar cuidado, ó. 86 menos 90 vai dar menos 4. Tá? Então, você tem que conservar aí o sinal negativo. 88 menos 90, menos 2. Por que dá menos 4? Porque eu tinha 86. Eu perdi 90, eu perdi os 86 que eu tinha, ainda fiquei devendo 4. Então, menos 4. 88 menos 90, eu tinha 88. Eu perdi os 88, ainda estou devendo 2, que eu perdi 90. Né? Então, é menos 2. O terceiro elemento é 90 menos 90, vai dar 0. O próximo elemento é 92 menos 90, que é 2. E 94 menos 90 vai dar 4. Nesse caso aqui, você não some com sinais. Então, você tem que somar, ó, menos 4 com menos 6. Ó, menos 4 com menos 2 vai dar menos 6. Com mais 0 vai dar 6. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4. E menos 4 mais 4 dá 0. Então, de novo, a soma, né, de todos os desvios médios para esse conjunto Y também deu 0. Esse exemplo aqui está lá no nosso livro, tá? Eu peguei de lá, tá? No nosso livro texto. Vocês podem até conferir ele lá, talvez mais contextualizado. Agora, olha só, o conjunto Z, eu tenho os seguintes elementos: 30, 60, 90, 120, 150. A minha média também é 90. Então, o desvio médio vai ser o quê? 30 menos 90 vai dar menos 60. Eu tinha 30, perdi 90, fiquei devendo 60. 60 menos 90 vai dar menos 30. 90 menos 90 vai dar 0. 120, né? Aqui, ó, 120 menos 90 vai dar 30. E 150 menos 90 vai dar 60. Na hora que eu somo todo mundo aqui também deu 0. Então, para esse caso nosso aqui, ó, todos os meus desvios médios deu 0. Não tem problema nenhum, pode dar 0. Mas repara que o que acontece?
todas as médias aqui, ó, dos 3 elementos, as médias deram 90, porque na hora que você pegar, somar todo mundo aqui, ó, 450, e dividir pelo total de elementos que você tem, ó, que é 5, 450 dividido por 5 vai dar 90. Você somar todo mundo aqui também vai dar 450, dividido por 5 também vai dar 90. E na hora que você pegar esse cara aqui também e dividir por 5, também vai dar 90. Olha que interessante. Aqui a média tinha que dar 90 mesmo, beleza. Aqui a média deu 90, repara que os valores estão bem próximos de 90 no conjunto Y. E no conjunto Z, repara que os elementos já estão bem dispersos. Você tem um lá no finalzinho que é pequeno, que é 30, e você tem um outro aqui que é 150, que também é bem grande. Mas é engraçado que os desvios todos deram 0, né? Nesse caso nosso aqui, tá? Mas daqui a pouco a gente entende por que vai dar 0. Aqui é a minha fórmula, né, para poder calcular o desvio médio. Tá vendo esses traços aqui, ó, entre o valor da minha variável menos a média? Tá vendo? Isso aqui, gente, na matemática, ó, significa módulo de um número, tá? Módulo de um número. O que é o módulo de um número? O módulo de um número, de uma maneira bem assim, grotesca, não vou entrar muito em detalhes, porque não interessa para nós, o que interessa para nós só essa ideia de módulo. O módulo de um número é o seguinte: módulo, por exemplo, de -3. O módulo de -3 transforma o número negativo em positivo. Então, o módulo de -3 é 3. E o módulo de 3 transforma o número positivo em positivo também, tá? Então, quer dizer que o módulo faz com que o número seja sempre positivo. Essa é a ideia de módulo. Por quê? Para não acontecer isso que aconteceu aqui, ó, para não ficar as somatórias todas darem 0, tá vendo? Senão pode acontecer muitas vezes de fazer isso. E o que você vai fazer quando você estiver calculando o desvio médio? Quando você estiver calculando o desvio médio, você vai somar esses valores aqui, ó, sem o sinal de menos. Você vai calcular eles com módulo. Então, esse 4 aqui, esse menos 4 vai virar 4, esse menos 2 vai virar 2. Esse 2 continua virando 2, esse 4 também continua valendo 4. Então, na hora que eu for calcular o desvio médio aqui, eu vou somar todo mundo como se eles fossem positivos. Tá ok? Então, ó, presta atenção aí no desvio médio. O desvio médio tem essas barrinhas aqui na subtração. Por quê? Porque vai transformar ela sempre em valores do quê? Positivos. Essa é a ideia de módulo, tá? Então, a ideia de módulo transforma o número sempre em positivo. É o que vocês vão ver aqui agora no próximo exemplo, ó. Observe a seguir a quantidade de veículos vendidos por uma concessionária, né, em certa semana. Olha só. Eu tenho, no domingo, 26 veículos vendidos, na segunda, 12, na terça, 18, na quarta, 16, na quinta, 32, na minha sexta-feira, 17, na quinta e na sexta, e no sábado, 25. Então, eu tenho o número de veículos vendidos durante uma semana, 7 dias. Eu quero calcular o desvio médio, ou seja, quanto que está desviando cada elemento desse aqui, que é o número de veículos vendidos por semana, em relação à minha média. É isso que eu quero saber, tá ok? Primeira coisa, quando pedir para você calcular o desvio médio, você tem que calcular a média, ó. Primeiro, vamos calcular a média diária de um veículo de veículos vendidos. Como que eu faço para calcular a média diária de veículos vendidos? Eu vou somar todos os veículos vendidos, ó, vou somar esses caras aqui todos, né, ó, somar todos, e dividir pelo total de elementos que eu tenho, que no caso são 7, porque é uma semana, não é isso? Então vai ficar 26 mais 12 mais 18, mais 16, mais 32, mais 17, mais 25, que vai dar 147 dividido por 7. Por que 7? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Ó, são 7 dias aqui da semana. Então, na verdade, eu vou ter que trabalhar, dividir tudo por 7. Então, vai ser 21 veículos vendidos em média. Tranquilo? Então, quer dizer que, em média, vende 21 veículos por dia. Mas não é isso que acontece se você for analisar a sua tabela, né? Nenhum dia aqui vendeu 21 veículos. Teve dia que vendeu menos, teve dia que vendeu mais.
o que o desvio médio vai fazer? Ele vai calcular a média, né, de desvio, ou seja, quanto em média vendeu para mais ou para menos em relação a esses 21 elementos aqui, ó. É isso que o desvio médio vai fazer. Então, para calcular o desvio médio, a primeira coisa que você vai ter que fazer é, primeiro, calcular a média, igual nós já fizemos, né? O X-bar. Tem exercícios que já vão te dar o X-bar, beleza. Mas tem exercícios que não vão te dar o X-bar, que é a média. Então, você tem que calcular a média. Lembrando que é sempre média aritmética. Não tem que calcular a média ponderada, tá ok? Sempre média aritmética. Então, nesse caso nosso aqui, ó, agora, depois que a gente calculou a média, nós vamos calcular o desvio de cada valor. Então, o que é o desvio de cada valor? É pegar o 26, que é o meu X1 aqui, né? Podemos dizer, ó, é o meu X1 menos o X-bar, ó. X1 menos o X-bar. Então, o que seria? 26 menos 21, deu 5. Deixa ele aqui guardado. Depois passo para o segundo elemento, que seria quem? O meu X2. Quem que é o meu X2? X2 menos o meu X-bar. Então, é 12 menos 21. Repara que 12 é menor do que 21. Então, vai dar menos 9. Coloca o sinal aí por enquanto. Depois, quando você for fazer a média do desvio, é que esse menos 9 você vai ter que trabalhar com ele com módulo, tá? Aí, na hora que você for escrever aqui, ó, igual eu estou escrevendo aqui no desvio médio, ó, você tem que pôr ele em módulo. Aí ele vai virar positivo, tá ok? Mas aqui você deixa ele como menos 9, porque até dá para entender que desse dia aqui, ó, na segunda-feira, foram 9 veículos a menos do que em relação à média, que foi 21, tá? Próximo é o X3 aqui, ó. X3 seria o quê? X3 menos X-bar. Então, seria 18 menos 21. Então, de novo, vai ser um número menor do que a média, vai dar menos 3. Então, quer dizer que vendeu 3 veículos a menos do que a média, tá? 3 veículos a menos do que a nossa média aí. Eu só apertei aqui sem querer, aqui o negócio riscou aqui tudo. Foi mal, galera. Então, tem que fazer isso aqui para todos os elementos. Vocês viram aí, né? É um pouquinho trabalhoso calcular o desvio médio, mas é isso aí, não tem como fugir, não. Depois você vai aqui para o meu X4, né? Ó, meu X4. Então, é 16 menos 21 vai dar menos 5. Depois você tem o seu X5 aqui, não precisa nomear igual eu estou nomeando aqui, não. Estou nomeando só para ficar bonitinho. Então, vai ficar 33 menos 21 vai dar mais 12. Então, quer dizer que vendeu 12 veículos a mais do que a média diária que se costuma vender. E X6 agora, né, que é o sexto aqui, valor que eu tenho, 17 menos 21, então foi o menos 4, e para fechar, 25, que é o meu X7, que foi o quê? 25 menos 21, 4. Então aqui eu tenho o desvio médio de cada elemento desse. Ó, o desvio, podemos dizer, de cada elemento desse. Agora, o que é o desvio médio desse conjunto de dados aqui, de carros vendidos nessa concessionária? É o seguinte, é você pegar todos esses valores aqui, ó, 5, menos 9, menos 3, menos 5, 12, menos 4 e 3, em módulo, e somá-los e dividir pelo total de números que você tem, que é 7. Então, o desvio médio, que ó, é dado pela média dos valores absolutos dos desvios. Nesse caso, nós temos, então, ó, o módulo de 5, mais o módulo de 9, mais o módulo de menos 3, mais o módulo de menos 5, mais o módulo de 12, mais o módulo de menos 4, mais o módulo de 4. Mas o que o módulo faz? O módulo transforma esse menos 9 em mais 9, esse menos 3 em mais 3, esse menos 5 em mais 5, e esse menos 4 em mais 4. Então, na verdade, isso aqui não tem subtração. Você vai somar todo mundo aqui, ó. Vai ficar 5 mais 9, mais 3, mais 5, mais 12, mais 4, mais 4. Que vai dar 42, né? Vai dar 42 dividido por 7 vai dar 6. Então, quer dizer que o meu desvio médio diário foi de 6 veículos. Ô, Marcos. Oi. Mas por qual motivo que esses que é negativo vira positivo? Porque na regra matemática sempre o positivo com negativo dá negativo, hein? Isso aí na multiplicação, né? Se tiver uma multiplicação, por exemplo, de menos 2 vezes, por exemplo, vezes 3, por exemplo, né? Ó, aí vai dar menos 6, tá vendo? Mas aqui, a gente tem que colocar módulo, senão acontece isso que aconteceu aqui, tá vendo? Ó, aí vai acontecer dos nossos desvios, provavelmente ele vai dar um número muito próximo de 0 ou vai dar 0. Então, eu tenho que calcular o módulo
trocando o sinal dos números negativos para o positivo sempre, tá vendo? Ó? Senão todos os desvios ou vai dar zero ou vai dar um número próximo de zero e aí eu não vou conseguir entender o que está acontecendo com a minha média. Essa é a ideia, tá? Mas aqui, ó, o que você tem que fazer não é nada de desfazer menos com menos, mais com mais, não. É só trocar o sinal. Trocou o sinal. E sem fazer isso aqui, ó, mais com menos, tá vendo? Se aqui fosse um parênteses, aí você ia ter que escrever mais com menos, seria menos. Você não está errado, não. Mas aqui não é parênteses. Isso aqui, ó, é 2 traços, significa um módulo do número. O módulo do número transforma o número sempre para positivo, beleza? Beleza. Então, quer dizer que ela menos 9 ficou 9. Porque senão, na hora que você for fazer essas somas aqui com esses sinais negativos aqui, isso aqui não vai dar 42 nunca. Isso aqui vai dar um número bem próximo de zero. E aí, na hora que você dividir, vai dar um desvio médio pequeno. E tá errado, não é isso que está acontecendo. Tá? Então, aqui, ó, o nosso desvio médio, ele deu 6. O que quer dizer o desvio médio da 6? Quer dizer que, diariamente, vence 21 veículos, em média 21 veículos, ou com 6 veículos a mais, ou com 6 veículos a menos em relação a essa média aqui, ó, esse 21 aqui. Ou pode ser a mais, ou pode ser a menos. Entenderam o que quer dizer o desvio médio? Essa é a ideia de desvio médio. Quanto menor for o desvio médio, menor é a dispersão, ou seja, quanto mais próximo de zero for esse valor aqui, ó, esses valores aqui dos números de carros que são vendidos diariamente, mais próximos de 21 eles são. Essa é a ideia. Se esse desvio médio... Ô, Márcio, oi? O desvio médio é uma margem? É como se fosse uma margem. Não é aquela margem de erro que a gente costuma ouvir falar... naquelas entrevistas, naquelas reportagens que falam sobre pesquisa estatística. Mas é como se fosse uma margem, sim. É uma margem, mas ela é em relação à média, tá vendo? Ó? Quer dizer que a média de veículos vendidos aqui é 21, mas pode ser mais 6, 21 mais 6 ou 21 menos 6. Entendeu? É isso que é a ideia. Ou para mais ou para menos aí. Tá vendo na segunda-feira que só tem 12? É bem menor do que 21. Mesmo se eu coloco subtrair 6 aqui, ainda vai dar 15. Mas ainda fica próximo, tá vendo? Por que deu uma média? Por que o desvio médio aqui deu 6? O 6 é um número alto para desvio médio. Por quê? Porque você tem um dia foi vendido 33 e outro dia você foi vendido 12. Tá vendo que tá bem dispersos os dados? Para 12 para 33 está bem longe, tá vendo? 12 para 33 tá aí 21 de diferença, né? 12 para 33. A ideia, se o desvio médio aqui tivesse dado um número pequeno, por exemplo, tivesse dado 1 e a média fosse 21, esses elementos aqui estavam todos próximos de 21. Estava assim, 23, estava 19, né? 22, estava variando assim, pouca coisa. Essa é a ideia de desvio médio. Então, como é que faz para calcular desvio médio? Tem que calcular o desvio de cada elemento, né? E depois eu tenho que fazer a média aritmética desses desvios. Essa é a ideia. Tá? E aqui está falando, ó, o menor desvio médio possível é o zero. E ocorre quando os dados são totalmente homogêneos. O que quer dizer os dados serem totalmente homogêneos? Os dados são todos iguais. É esse exemplo aqui que eu tinha dado aqui, ó. O conjunto de dados X, ó. Os dados são todos iguais, tá? Mas isso aqui não vai acontecer. O que pode acontecer é de dar próximo de zero. Sei lá, o desvio padrão dá o desvio médio dá 0,02, 0,5, 0,1. Mas zero não faz sentido você ter que ficar calculando desvio quando o desvio é zero, tá? Então, essa é a ideia para a gente calcular o desvio médio, tá? Então, tem que somar todos esses elementos, tá? Que você encontrou o desvio de cada um e dividir pelo total. Isso aqui que a gente acabou de fazer aqui, ó, isso aqui nada mais é do que uma média aritmética, né? Ó, uma média aritmética. Beleza? O próximo conceito que a gente tem aqui é o conceito de variância. A variância, ela é o seguinte, ela é simbolizada por essa sigla aqui, ó, VAR, né, que são as iniciais aqui da palavra variância, tá?
ela é uma medida de dispersão calculada por meio da média aritmética dos quadrados dos desvios. Na verdade, isso daqui, gente, é só para dar uma refinada no meu desvio médio que eu encontrei. A fórmula é essa daqui, ó. Ela é muito parecida com a fórmula do desvio médio. Você tem que fazer o desvio médio, mas o que você faz? Você pega cada elemento do desvio médio e vai elevar ele ao quadrado. Então, quer dizer que aqui, ó, nesse exercício aqui, você calcular a variância desse exercício, você ia ter que calcular a média, calcular o desvio de cada valor, e depois você ia ter que fazer o seguinte, pegar 5 elevado ao quadrado, menos 9 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 12 ao quadrado, somar todo mundo e dividir por 7 de novo. Essa é a ideia de você ter que calcular a variância. Você vai refinar um pouco esses dados seus. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. São 2 exemplos. Primeiro, após as 5 primeiras rodadas de um campeonato de basquete, os 2 principais cestinhas, os caras que fazem mais pontos, obtiveram médias iguais de pontos por partidas. Observe a seguir a pontuação que cada jogador obteve por partida. Então aqui, ó, laranjado está o jogador A, de rosa está o jogador B. Então, olha só, na primeira partida, o jogador A fez 8 pontos, o jogador B fez 10. Por aí vai. Na segunda, o jogador A fez 12, e o jogador B parece que fez 9, né? Está aqui entre 8 e 10. Aí por aí vai. Na quarta partida, foram aí 17 pontos do jogador A, foram aqui 10 pontos do jogador B. Então, você tem 5 partidas e, consequentemente, os pontos do jogador A e do jogador B nessas partidas. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Eu quero entender aqui agora qual foi o jogador que teve o melhor desempenho, podemos dizer assim, em relação à média de pontos desses caras. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos calcular a média de pontos, vamos calcular a variância, mas para calcular a variância a gente precisa da média, então nós vamos calcular a média de pontos do jogador A. Então, como que calcula a média de pontos do jogador A? Nós vamos pegar o número de pontos que ele fez na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta partida, somar todos esses pontos aqui que estão representados laranjados e dividir por 5, porque são 5 partidas. Então, vai ficar 8, né, ó, mais 12, mais 9, mais 17, mais 5 pontos. Então, tá aqui, ó, 8 mais 12, mais 9, mais 17, mais 5. Dividido por 5, vai ficar 51 sobre 5, ele fez, em média, 10,2 pontos, tá? Essa é a minha média de pontos aí do jogador A. No jogador B, você repara que a pontuação dele por partida foi totalmente diferente do jogador A. Ó. Aqui ele fez 10 pontos, aqui ele já fez 9, aqui ele já fez 11, aqui ele fez 10 e aqui novamente ele fez 11. Então, somando todos esses valores, 10 mais 9 mais 11 mais 10 mais 11 dividido por 5, de novo, vai dar 51 sobre 5, então a média também desse cara foi 10,2. Mas repara que o jogador de rosa, que é o jogador B, ele está muito mais regular do que o jogador de laranjado, que é o jogador A. O jogador A, olha só, na quarta partida ele fez 17 pontos. Mas aqui, ó, na minha quinta partida, ele só fez 5 pontos, tá vendo? Então, ele é meio irregular. Ele marca muitos pontos, mas ele é irregular, podemos dizer assim. A média dos dois é igual. Repara que as médias sendo iguais, se você não olhar para esses dados aqui, nem para esse gráfico, você vai falar que esses 2 jogadores aqui têm o mesmo desempenho, e é o que não acontece, né? Esse jogador jogador rosa tem um desempenho muito mais regular do que o jogador laranjado, que é o jogador A. Tá? É o que eu acabei de falar. O jogador B, ele faz sempre a mesma quantidade de pontos. É um jogador ali que está sempre atuando no mesmo nível, podemos dizer assim. Agora, olha só. Podemos usar a variância para verificar qual jogador obteve maior regularidade na pontuação da partida. Se a gente não tiver esse gráfico aqui, tiver só os dados, igual a gente tem aqui para calcular a média, a gente consegue, através da variância, entender qual jogador é mais regular em relação a outro, tá?
E aí, o que a gente faz para calcular a variância? Vamos calcular a variância do jogador A. Calcular a variância do jogador A é primeiro calcular o desvio de cada valor de pontuação que ele fez por partida. O que é o desvio, então? É pegar 8 pontos que ele fez na primeira partida e subtrair da média, que foi 10,2. Então, vai dar menos 2,2, tá? Depois, ele fez 12 pontos, então é 12 menos 10,2, vai dar 1,8. Depois vai ser 9 menos 10,2, vai dar menos 1,2. 17 menos 10,6 vai dar 6,8. 10,2, desculpa, né? Vai dar 6,8. E 5 menos 10,2, que vai dar menos 5,2. Tá? Então, aqui eu tenho todos os meus desvios, né, por elemento, podemos dizer assim, do jogador lá, né? Os valores de pontuação em cada partida, aí eu tenho desvio em relação à média. O que é a variância? A variância é muito parecido com o desvio médio, só que o que você vai fazer? O desvio médio seria pegar 2,2 mais 1,8 mais 1,2 mais 6,8 mais 5,2, esquecendo aqui o sinal, somando todo mundo, dividindo por 5. O que a variância faz? Ela pega cada elementinho desse aqui, ó, e eleva ao quadrado. Por isso que agora vocês têm que trabalhar com a calculadora. Tem que ter calculadora. Se nós tivermos prova presencial, é permitido o uso de calculadora, tá? Calculadora de 4 funções, calculadora científica, não pode celular, tá? Então, tem que usar calculadora. Então, porque às vezes a gente está trabalhando com os dados, dá números assim decimais, né? E você tem que ficar fazendo isso na mão, é muito trabalhoso. Então, já joga logo na calculadora. Então, você vai ter que pegar menos 2,2 e elevar ao quadrado, sempre. Então, o que a minha variância faz? Ela pega o desvio de cada variável e eleva ao quadrado, tá vendo? Então, na verdade, o que é a variância? É a média aritmética do quadrado da diferença da variável, né, pela média, dividido pelo... Professor, tô perdidaço. Aonde que você perdeu? Nessa variância aí é mais difícil que os outros. Você entendeu como é que eu calculei a média? Errou mesmo, professor. O senhor embalou aí. Tá, então é bom que pelo menos vocês me pararam agora. Ótimo, então vamos voltar. Ó, só para vocês poderem entender, ó. Isso daqui é o meu desvio médio. Desvio médio é o módulo, beleza? Tranquilo, não é? Ó, pega lá cada valor daquele lá que eu subtraio, não é? E o que eu faço? Somo todo mundo. Pego esses caras aqui, né? Ó, esses caras que eu achei aqui, somo todo mundo com valor positivo. Beleza. Isso é o desvio médio. Tá? Não esquece disso. Agora, o que é a variância? A variância é quase igual ao desvio médio, só que a gente não vai pegar o valor positivo. A gente vai pegar essa subtração que a gente fez aqui em relação à média e vai elevar ela ao quadrado, tá vendo? Ó, nós não vamos pegar menos 2,2 e já somar com 1,8, não. Nós vamos ter que pegar menos 2,2 e elevar ao quadrado. Essa é a ideia. Pegar todos os valores que eu encontrei da minha subtração e elevar ao quadrado. E somar todo mundo depois. É a diferença do desvio médio para a variância. Essa é a diferença. Conseguiram perceber isso aí agora? É a única coisa diferente que eu falei. Beleza? Professor, mais ou menos. Vamos fazer o exemplo, depois eu vou deixar um aqui, para vocês tentarem fazer, eu vou fazer ele igual eu fiz na última aula, aqueles outros, talvez fica mais viável para vocês. Então, aqui, ó, quando eu faço menos 2, né, vírgula 2 ao quadrado, menos 2,2 ao quadrado é a mesma coisa que pegar menos 2,2 e multiplicar por ele mesmo, ó, por menos 2,2. Tá, ó, um pouquinho dentro do parênteses. É isso que eu estou fazendo. Só que aí, ó, menos com menos da multiplicação vai dar mais. E na hora que eu faço 2,2 vezes 2,2, ó, vai dar quanto? 4,84. Vocês podem fazer aí na calculadora, aí no cantinho aí, se vocês quiserem. Pra vocês verem que vai dar isso, tá? Então, menos 2,2 vezes 2,2 vai dar 4,84. O bom é que qualquer número aqui, ó, tanto positivo como negativo, quando eu elevo ao quadrado, vai dar sempre positivo. Então, aqui nunca vai ter número negativo.
Então, na hora que eu faço 1,8 ao quadrado, vai ser 1,8 vezes 1,8 também, tá? 1,8 vezes 1,8. E aí já os dois sinais são positivos, continua positivo, vai dar 3,24. Depois eu vou fazer menos 1,2, que é esse desvio aqui, ó, ao quadrado. Então é menos 1,2 vezes menos 1,2. Tá vendo? 6,8 ao quadrado, mesma coisa, vai dar 46,24. E para finalizar, menos 5,2 ao quadrado vai dar 27,04. Somando todo mundo aqui, vai dar 82,8. 82,8 dividido por 5 vai dar 16,56. Isso aqui é a variância, né, do número de pontos por partida, né, desse cara aqui, ó, do jogador A. Deixa aí guardado. Daqui a pouco a gente volta para a gente analisar. Vamos fazer a variância do jogador B, que é a mesma coisa. Vai pegar o número de pontos do jogador B, ó, que é 10, 9, 11, 10 e 11 de novo, e subtrair tudo de 10,2, que foi a média. Ó. Então, vai ser como? Ó, vai ser 10 menos 10,2 vai dar menos 0,2, 9 menos 10,2 vai dar 1,2, 11 menos 10,2 vai dar 0,8, 10 menos 10,2 vai dar 1,02, vai dar 0,2, desculpa, negativo, e 11 menos 10,2 vai dar 0,8. O que você vai fazer agora para a variância? A variância vai pegar cada valor desse aqui, ó, vai elevar ao quadrado e vai somar todo mundo e dividir por 5. Essa é a diferença da variância para o desvio médio. Se fosse só desvio médio, o que eu tinha que fazer se fosse desvio médio? Se fosse desvio médio, eu ia ter que pegar 0,2 mais 1,2, só esquecendo o sinal, colocando tudo positivo, mais 0,8, tá vendo? Ó? Somar todo mundo, mais 0,2 de novo, mais 0,8, que é o último aqui, ó. Tá, ó. Dividido por quantos? Por 5. Isso é o desvio médio. O que é a variância? A variância é pegar esses caras aqui, só que eu vou elevar eles ao quadrado agora. Né? Eleva ao quadrado. Aí eu tenho, nesse caso aqui, a variância dando 0,56. Repara que a variância do jogador A deu 16,56. E que a variância do jogador B deu 0,56. Uma deu isso. O que quer dizer isso? Quanto menor for a variância, ó, o jogador B tem a variância 0,56. Então, quer dizer que ele é muito mais regular do que o jogador A. O que quer dizer esse regular? Quer dizer que quanto mais próximo de zero também for a variância, mais regular, mais próximo da média, os valores do jogador B, ó, vão estar. A média do jogador B é 10,2, ó, é mais ou menos aqui assim, ó. Se eu fosse traçar uma reta, tá vendo? Ó, 10,2. O jogador B é o jogador rosa. Olha só, os valores bem próximos da média. Já o jogador laranjado, que é o jogador A, olha aqui como é que tá longe da média. Olha aqui, ó. Esses dois aqui, olha a diferença. Olha como é que tá longe. Então, a variância também serve de uma maneira mais refinada para verificar a regularidade dos dados em relação à minha média. Essa é a ideia. E a diferença é só pegar cada valor desse aqui, do desvio de cada um, e elevar ao quadrado. Oi? Como é que é? Eu acho que não era comigo, não. Então, a ideia da variância é essa, tá? Essa é isso que a gente faz quando a gente quer calcular essa ideia aí da variância. Ela quer mostrar para a gente como que os dados estão distribuídos em relação à minha média. Então, a diferença do desvio médio para a média é que o desvio médio você vai calcular a média aritmética dos valores sempre positivos dos desvios. E a variância, você vai calcular a média aritmética do desvio ao quadrado. Você tem que pegar o desvio e levar ele ao quadrado. Essa é a ideia. Tem que pegar sempre os valores e elevar ele ao quadrado. Tá ok? Essa vai ser a nossa ideia aí. Aqui é só uma observação, né? A gente não usa muito isso daqui, não. Né? A fórmula apresentada para cálculo de variância é utilizada somente quando os dados são provenientes da população, ou seja, quando a coleta de dados é feita por meio de censo. A gente não vai trabalhar com isso aqui nesse caso,
né, por meio de censo, que é uma das maneiras de se obter a amostra. Lembra das aulas lá atrás sobre a amostra? Então, mas aí você tem que calcular a variância sim. Você continua sendo a diferença elevada ao quadrado, mas em vez de você dividir pelo número de elementos, você subtrai 1. Então, por exemplo, eu dividi por 5, dividi por 4, que é 5 menos 1, que é o total que você tinha. Mas isso daqui nós não vamos usar aqui para os nossos exercícios, não. Coloquei essa observação aqui só porque eu tinha lembrado disso, tá? Aí fica aí também como um critério de ficar uma coisa mais enxuta para vocês também e com mais informações. Se um dia vocês forem precisar disso aí, se for fazer uma pesquisa de conclusão de curso, precisar fazer uma pesquisa e tal, né? E analisar alguns dados, você tem esse material aí. Agora, a última que a gente tem, né, é o desvio padrão. A gente chama de desvio padrão. Desvio padrão, só vamos conseguir calcular o desvio padrão, que é o DP, a gente chama aqui de DP, se tivermos calculado a variância. Por quê? Porque o meu desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá ok? Então, quer dizer que para calcular o desvio padrão, eu tenho que calcular a variância. Por exemplo, a variância deu 16, quer dizer, então, que o desvio padrão é a raiz quadrada de 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4, né? Essa é a ideia. E o que é a ideia de desvio padrão? O desvio padrão dp de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada da variância, que eu acabei de falar. Quanto mais próximo de zero estiver o desvio padrão, mais regular será o seu conjunto de valores, ou seja, mais próximos da média estarão os valores. Então, é uma outra medida que vai me dar informação também sobre a média, sobre a distribuição de frequência em relação à minha média. Essa é a minha ideia aí inicial. Vamos fazer aqui alguns exemplos aqui, então. Ó. O primeiro exemplo aqui, que eu tinha aqui, é o seguinte. Ó. Em relação ao exemplo apresentado no estudo da variância anterior, vamos calcular o desvio padrão do número de pontos por partida, né, obtido pelos jogadores A e B. Então, para calcular o desvio padrão daquele exemplo anterior, a variância do jogador A, ó, a variância do jogador A tinha dado 16,56. Para calcular a variância dele, é só o desvio padrão dele, ó, o desvio padrão do jogador A, é o DPA que a gente escreve, vai ser calculado como? É a raiz quadrada da variância. A variância deu 16,56. Você vai lá na sua calculadorazinha aí, ó, e escreve lá, raiz quadrada de 16,56 e aperta o igual. Vai dar 4, na verdade, na hora que você calcular aí, ó, vai dar 4,069, alguma coisa assim, não é? Ó? Mas aí, ó, a gente repara o seguinte, vamos usar sempre 2 casas depois da vírgula. Como a terceira casa ela é maior do que 5, maior ou igual a 5, então a gente vai arredondar. Esse cara aqui, que era 6, vai virar o quê? Vai virar 7, por isso que ficou 4,7. Então, quer dizer que o desvio padrão do meu jogador A é 4,07, tá? Agora, o que é o desvio padrão do jogador B? Nosso jogador B tinha dado como variância 0,56. Então, eu vou calcular, né, a raiz quadrada de 0,56. Então, de novo, você vai lá e aperta a sua calculadora. Raiz quadrada, escreve lá 0,56 igual, vai dar de novo, vai dar isso aqui, ó, vai dar 0,748, se eu não me engano. Não é isso? Isso, 0,748. Repare que nós vamos trabalhar só com 2 casas decimais depois da vírgula. Então, a gente, como essa última casa aqui, ela foi maior ou igual a 5, então nós vamos arredondar esse 4 aqui, ele passa a ser quantos? Ele passa a ser 5, então é 0,75. Então, a raiz quadrada de 0,56 é a mesma coisa que 0,75, tá ok? Portanto, ó, o jogador A obteve um desvio padrão de aproximadamente 4,07 pontos por partida e o jogador B cerca de 0,75 pontos por partida. Então, quer dizer, de novo, que, pela definição, aqui, ó, quanto mais próximo de zero estiver o desvio padrão, mais regular é o conjunto de dados. Então, 0,75 está muito mais próximo de zero do que 4,07. Então, quer dizer que o meu jogador B é muito mais regular, calculando o desvio padrão, do que o jogador A, né? Do que o jogador A.
Essa é a ideia de desvio padrão. Então, ó, o desvio padrão você só consegue calcular se fizer a variância. Não tem como já direto calcular desvio padrão, não. Então, tem que fazer a variância, aquele valor que der, você tem que calcular a raiz quadrada dele. Essa é a ideia de desvio padrão. Diga. A variância, então, seria elevar ao quadrado o desvio? Isso. Cada desvio você eleva ele ao quadrado, justamente. Entendi. Beleza? Então Todo nesse mundo caso... e divide pelo total. Oi? Então, nesse caso do desvio padrão, ele não retornaria o valor do desvio, não? Não retorna, não. Quando você tira a raiz quadrada, né? Ele vai dar, podemos dizer assim, ele refina mais o valor, né? É claro que quando os valores forem, a variância já der um valor próximo de zero, igual aqui, ó, deu 0,56. Aí a raiz quadrada vai aumentar esse valor um pouco. Mas quando for valores maiores do que 1, a raiz quadrada vai diminuir esse valor um pouco. Essa é a ideia. Tá? Uhum. Beleza? Aqui, então, agora, aqui, ó, atividades. Observe as seguintes idades dos alunos da turma do 3º ano noturno do ensino médio de certa escola. Com relação aos alunos, determine o desvio médio e o desvio padrão. Então, aqui, ó, idade dos alunos. Então, eu tenho aqui, ó, idade, 16 anos. O que é a frequência? A frequência quer dizer que existem 16 alunos que têm 16 anos. Tá ok? Entendido isso? Aqui, ó, quer dizer que eu tenho 9 alunos cuja idade é 17 anos. Aqui eu tenho 4 alunos cuja idade é 18 anos. Aqui eu tenho 2 alunos cuja idade é 19. Aqui eu tenho 1 aluno cuja idade é 20 e mais 1 aluno cuja idade é 22. Eu quero calcular o desvio médio e eu quero calcular o desvio padrão. Mas esse exercício aqui eu vou deixar aqui um tempo para vocês fazerem aí e depois eu vou resolvê-lo igual eu fiz na última aula. Entendido? Sim. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer para calcular o desvio médio, vamos relembrar. Quando você for calcular o desvio médio, ó, desvio médio. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, primeiro, vamos calcular a média diária a média diária dos veículos vendidos, ou seja, primeira coisa, calcular a média. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, antes de começar a calcular o desvio médio, é fazer a média, né, de idade dos alunos, fazer o x-bar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o x-bar. Depois que você calcular o x-barra, você vai calcular o desvio de cada um desses valores aqui. Tá ok? Só que toma cuidado, por quê? Porque você tem 16 valores aqui que tem o mesmo valor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer esse exercício também, mas eu vou deixar um outro aqui para vocês fazerem para mim, que esse aqui eu acho que vocês vão acabar confundindo. Você tem aquele 16 ali. Diga. Aquele, por exemplo, 16 alunos com 16, com a idade de 16 anos. Aí, no caso, teria que colocar assim, 16 vezes 16 mais o próximo? Vai ter que fazer isso. 9 vezes 17. Para calcular a média, é isso aí. Ótimo, isso aí, certinho. Igual aquele que eu fiz na aula passada, lembra? Sim. Isso aí, a média é isso aí mesmo. Tá? Tentem calcular a média desse aqui e o desvio médio e o desvio padrão. Quem quiser fazer, pode fazer, mas eu também vou fazer. Mas eu vou deixar um outro aqui para vocês, aqui, ó, mais tranquilo para vocês fazerem. Ó. Calcular. Primeiro vai ser assim, ó, esse exercício aqui, assim, ó. Dados. Eu vou enviar para vocês aí, então, agora também, esse slide aqui. Acho que eu já enviei ele, não sei se eu já enviei. Tá lá no portal, mas envio de novo. Ó, dados dos valores. Já ele já, professor, lá no portal. Ótimo. Aqui, ó, dados dos valores. Vamos pensar aqui em valores, ó. 2 grupos de valores. Grupo A, né, um pouquinho, ó. Grupo A de valores. Vai ser o valor 5, o valor 8, o valor 4, o valor 7 e o valor 6. São só 5 valores aí, para não ficar muito grande. Depois vamos ter um outro grupo de valores. Um grupo B de valores aqui, ó. Grupo B de valores. Vamos fazer esse aqui. 6. Opa. 6. Esse aqui vai ser 7, 7, 5.
5 e um pouquinho, 8. Beleza, 8. O que você vai fazer com esses dois grupos de valores? Calcular, verificar para mim, um exercício bem parecido com aquele lá do basquete, lá, né, ó. Verificar para mim qual é o mais regular. Essa é a ideia, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcule para os dois grupos de valores. Letra A, desvio médio. E letra B, desvio padrão. Não pedi a variância, por quê? Porque para você calcular o desvio padrão, você precisa calcular a variância, né? Então, calcular o desvio médio e calcular a variância. E depois, olha só, responder para mim qual grupo é mais regular. Ser mais regular é saber qual grupo que está os valores mais próximos da média. Essa é a ideia. Tranquilo de fazer esse exercício aqui? Porque já está, ó, já é 8h13, vamos fazer um intervalinho. E aí, eu vou deixar aqui assim, eu só vou vir aqui parar de gravar esse primeiro momento da aula, que eu divido ela em duas, fica mais fácil depois para baixar. E aí, a gente volta daqui 20 minutos, pode ser? 20, 25 minutos? Dá tempo, não dá? Tá. Então, beleza. Só encerrar aqui.